Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós vamos falar sobre mais um rei de Israel. Então, pega a tua Bíblia, pega teu caderno de estudos, ora o Senhor, vem conosco. Vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Jorão. Jorão quer dizer exaltado por Yahvé. Jorão era filho de Acabe e Jezabel, irmão de Acasias. Quando Acasias morre, ele não deixa descendentes. Então, na linhagem, vai para o segundo filho, que no caso seria Jorão. Ele foi, portanto, o 9º rei de Israel. E ele reina por 12 anos. Existem várias passagens, porque o texto agora é entremeado com aquilo que Eliseu faz no seu ministério. Então ele fica todo entremeado de outras situações aqui. Então, 2 Reis 1:17, 2 Reis 3, 2 Reis 6:24 até o 7:20 e 2 Reis 9, do 14 ao 37. São as histórias que nós vamos contar daqui para frente. Muito bem. No início, então, já quando ele é apresentado como rei, a Bíblia fala para nós que ele era idólatra, mas ele não segue os caminhos de Acabe e Jezabel. O que isso quer dizer, Helenice, se os dois eram idólatras? Significa dizer que ele não estava ligado a Baal, a Asterote, a Serás. Ele estava ligado mais ao pecado de Jeroboão. Qual era o pecado de Jeroboão? Os bezerros de ouro. Então, o que acontece é que ele não se liga às colunas de Baal, inclusive ele as retira. Ele não se liga mais ao culto de Baal, mas ele se liga aos bezerros de ouro que ainda existiam e que ainda estavam na terra. Bom, ele faz guerra contra vários dos seus vizinhos. Assim que Acasias morre, o que acontece é que Moabe, os moabitas, que eram tributários de Israel, eles se insurgem. Então eles não respeitam Jorão. O que eles fazem é simplesmente eles deixam de pagar tributo. Então ele faz guerra a Moabe. Para fazer guerra, ele pede ajuda a Josafá. Josafá ainda era rei de Judá. E Josafá vai ajudar, então, a Jorão. A batalha, ela segue, eles vão ganhando, até o momento em que o rei de Moabe, ele se esconde numa cidade forte e para afrontar, então, e para se livrar da morte certa, ele coloca o seu filho sobre a murada da cidade e ele sacrifica o seu próprio filho. Quando eles veem isso, isso era um costume muito comum naquela época, nestas nações, nesses povos, nestas tribos. Eles faziam muito sacrifício de crianças e principalmente dos filhos para ter alguma vantagem em relação aos deuses, principalmente ao deus Moloque, que era o deus que aceitava sacrifícios infantis, sacrifícios de criança. Então, quando este rei, de nome Mesa, faz isso, os reis Josafá e Jorão, eles ficam tão impactados por aquela imagem que eles pura e simplesmente largam tudo e vão embora. Né? Muito bem, muitas guerras, então, aconteceram aqui em relação a Jorão. Os sírios, de novo, fizeram um cerco contra Samaria. Quem sírios? Ben-Hadad,
o mesmo Ben-Hadad lá do episódio de Acabe. Ben-Hadad ainda estava vivo, Ben-Hadad ainda queria conquistar e ele faz um cerco contra Samaria. Este cerco foi um cerco muito mais fechado do que o cerco anterior. E nesta circunstância, o povo começa a passar fome. Tanto isto é que a palavra nos mostra, a palavra nos fala que muitas pessoas acabavam matando outras pessoas para se alimentar e não morrer de fome. Quando o rei fica sabendo disso, ele fica muito irado e ele procura Eliseu, já não era mais Elias, Elias já havia sido tomado, agora nós temos Eliseu fazendo o ministério naquele local, em Israel, e ele procura Eliseu exatamente porque ele estava irado com Eliseu, que Eliseu poderia, na cabeça do rei Jorão, Eliseu poderia fazer alguma coisa, ele não estava fazendo nada para livrar o povo deste cerco feroz. Eliseu, então, ele prediz o fim do cerco, né? Ele diz que o cerco seria levantado, era o livramento de Deus. Um dos comandantes que vai falar com Eliseu não acredita nisso, ele duvida do profeta, ele duvida disso tudo, e o profeta lhe diz o seguinte, que ele vai saber disso, ele vai ver isso tudo, mas ele não vai vivenciar isso tudo, ele não vai sequer usufruir do levantamento do cerco. E exatamente é isso que acontece. No dia seguinte, durante a madrugada, eles ouvem sons de carros, sons de guerra, sons de cavalo, e eles imaginam que a ajuda tenha chegado. E eles, desesperados, eles fogem, deixando tudo para trás. Comida, armamento, riquezas, enfim, tudo para trás. Quando isto acontece, quando o povo fica sabendo disso, eles saem muito apressadamente e acabam esmagando, eles acabam matando esse comandante que duvidou de Eliseu. Muito bem, na sequência, o que acontece? Ele e Acasias de Judá, Josafá já não era mais vivo, já havia morrido, Acasias de Judá, eles, os dois, vão fazer um cerco contra Ramat de Gileade. Ramat de Gileade era uma cidade que pertencia a Judá, mas que havia sido tomada pelos sírios. E aí, nesta guerra, Jorão acaba sendo ferido. Então ele volta para se curar do ferimento em Jezreel. Lembrem-se o seguinte, que as terras de Acabe e agora as terras de Jorão eram vizinhas às terras de Nabote. Quando ele volta para se recuperar e Acasias vai visitá-lo na sua doença, no seu restabelecimento, neste meio tempo, Eliseu, através de um profeta da escola de profetas onde ele era o líder, já havia ungido Jeú. Então, entre o final desta batalha onde Jorão é ferido e a morte de Jorão propriamente dita, Jeú é ungido rei. Ele é ungido rei por ordem do Senhor. E esta ordem havia sido dada para Elias, e Elias passa essa ordem para Eliseu, que passa essa ordem para um outro profeta, mas de qualquer forma, Jeú é ungido rei. Jeú vai até Jezreel, até o local onde estava Jorão, e ele acaba por matar Jorão. Acasias tenta fugir, mas não consegue, e ele é morto também. Na sequência, ele mata todos os descendentes de Acabe, conforme a profecia e conforme o mandamento de Deus, e ele, neste episódio, logo na sequência, ele mata também Jezabel. Amém, amados? Bons estudos.